Saudações, pessoal. Vamos começar mais uma aula. Conteúdo que a gente vai estudar agora, processo de formação da América espanhola e inglesa, ok? Pois bem, de início, vamos entender o seguinte. Já estudamos o processo de conquista quando nós estudamos os povos incas, maias e astecas numa aula anterior. Depois que os espanhóis realizaram praticamente toda a conquista, foi necessário também agora organizar o território politicamente e economicamente. Tá bem? Nessa montagem desse império colonial espanhol, é bem interessante nós aprendermos alguns conceitozinhos. O primeiro deles, os adelantados, ou seja, os adiantados. Quem eram essas pessoas? Se nós formos olhar no mapa, o Império Colonial Espanhol era imenso, imenso mesmo. Sendo que a própria coroa espanhola não detinha condições nem em pessoas, nem em recursos para colonizar tudo. Então ela colocou na mão de particulares essa responsabilidade, que eram justamente esses adelantados, ou seja, os primeiros que vieram morar, estabelecer residência aqui no Novo Mundo. Não confundir com os demais, porque aí você vai ter Pizarro, Cortés, tá certo? Mas no caso, eu quero que vocês aprendam o seguinte, os adelantados foram os primeiros a vir morar, fixar residência, ok? Fora esses adelantados, nós vamos ter também a criação de um cargo chamado de vice-rei. Qual era a função desse vice-rei? Nós estamos aí em uma região que tem uma diferença com a metrópole de um oceano inteiro. E como não tinha a tecnologia de transporte que temos atualmente, demorava-se muito tempo para receber uma notícia ou dar uma ordem. Então se criou a figura do vice-rei para quê? Tá certo? Que a função dele seria justamente representar o rei na nova terra, zelar pelos interesses do rei. Fora isso também, nós vamos ter o Conselho das Índias, que era um órgão com sede na Espanha, que recebia os pedidos por carta das autoridades na América e resolvia disputas e nomeava a burocracia colonial. Subordinado ao Conselho das Índias, estava a Casa de Contratação, encarregada dos assuntos comerciais com as colônias americanas. Sei que ficou confuso. Então vou tentar resumir de uma maneira bem simples. A Casa de Contratação resolvia os problemas da América colonial espanhola, ok? Só daqui. Já o Conselho das Índias era um órgão geral que administrava e organizava todas as colônias da Espanha. Casa de Contratação, a colônia aqui da América. Conselho das Índias, todas as colônias da Espanha. A Casa de Contratação era dependente, subordinada ao Conselho das Índias. Tá bem? Junto com isso, nós vamos ter também o quê? Nesse aspecto político e administrativo, nós vamos ter a chamada audiências. E o que eram essas audiências? Eram como se fossem cidades, de uma maneira bem simples. Podemos dizer que audiências eram as cidades mais importantes, ok? Continuando, fora isso, nós também vamos ter a própria divisão social na época, que vai ser basicamente o quê? Nós vamos ter duas figuras aí. Os cabildos, tá certo? Que são justamente, como se fosse uma Câmara dos Vereadores, tá bem? Os cabildos eram como se fosse o governo municipal, era responsável por administrar essas audiências. E nesses cabildos nós vamos ter o atrito de dois grupos políticos, que eram os crioulos e os chapetones. Tá bem? Os crioulos eram justamente quem? Os filhos de espanhóis que nasceram na América. Já os chapetones eram os espanhóis que vieram morar aqui. Novamente, chapetone nasceu na Espanha e está morando aqui. Crioulo, filho de espanhol que nasceu aqui. Tá bem? Com relação à questão indígena e à exploração dos indígenas,
nós vamos ter a utilização de uma coisinha chamada mita. De uma maneira bem simples, o que seria essa mita? Mita é um trabalho forçado, ok? É um trabalho forçado. Sendo que nós vamos ter, nesse caso, os índios, eles eram bastante utilizados na mineração, que foi a principal base econômica da América Espanhola, a colonização, tá certo? Sobretudo nas minas de prata de Potosí. Nós vamos ter algumas formas de exploração desses índios. Por exemplo, o requerimento, tá certo? Era justamente uma carta em que você fazia o pedido para explorar os índios, tá bem? Antes de você anexar uma aldeia, antes de você começar a explorar o índio, você tinha que ter um documento chamado de requerimento, ou seja, você requeria a oportunidade de explorar os índios. E essa exploração era feita através de quê? Da encomenda e do repartimento. Eu sei, meio assim, né? Mas encomenda, lembra o quê? Encomenda, não é? O que era de uma maneira bem simples para facilitar a vida de vocês. Na encomenda, eu levava a aldeia toda para trabalhar. No repartimento, eu separava alguns índios e levava eles. Eu sei, bem provável que tenha ficado confuso para vocês. Então imagine uma tribo com 100 índios, tá certo? Uma tribo com 100 índios. No repartimento, eu separo uns 10 e levo para outro lugar para trabalhar. Ou seja, eu estou repartindo. Na encomenda, eu levo todos os 100. Eu separo eles todos. Tá certo? De uma maneira bem geral, gente, é isso mesmo. Tá certo? No caso do processo de formação da América Espanhola. No caso do processo de formação da América Inglesa, você vai ter algumas coisas bem interessantes. Antes de nós falarmos do processo de colonização da América Inglesa, é muito importante você entender o contexto da época, tá certo? Você vai ter o seguinte, por que você tem que entender isso? Porque por mais que a Inglaterra tenha descoberto uma nova colônia, tá certo? No continente americano aqui, eles não levaram muito a sério, não iniciou-se um processo de colonização. Por quê? De uma maneira bem simples, na época da descoberta, a Inglaterra passava por uma crise interna, uma crise dinástica. Como assim? O rei morreu e não havia nenhum herdeiro direto. Então nós vamos ter aí o surgimento de uma guerra civil chamada de Guerra das Duas Rosas. Rosa branca e rosa vermelha. O que foi essa Guerra das Duas Rosas de uma maneira bem simples? As duas famílias mais ricas da época lutaram e disputaram poder. Como a Inglaterra estava passando por crises internas, ela não tinha como se preocupar em efetivar a colonização, ok? Na verdade, esse foi um dos principais motivos para o tardio processo de colonização da América Inglesa. Tudo bem? Outra coisa que a gente tem que pensar também, quem eram esses colonos que vinham para cá? Muitos desses colonos vinham para o continente americano fugindo sobretudo de perseguições religiosas, tá bem? Enquanto a Inglaterra tinha como religião oficial o anglicanismo, ela acabava perseguindo as demais religiões. Então, muitas pessoas, para não ter que rejeitar a sua fé, mas também para não morrerem, fugiram para o novo continente. Outra coisinha também importante que nós vamos ter é o chamado processo de cercamento. Tá certo? Justamente está bem aliado à questão da Revolução Industrial. O que vai ser esse processo de cercamento? De uma maneira bem simples. Os ricos, para poder produzir mais ovelhas e, consequentemente, mais lã, tá certo? Vão começar a tomar as terras daqueles que eram mais pobres. Então, esses mais pobres tinham duas opções. Ou ir para a cidade e ser explorado nas cidades, nas indústrias e nas fábricas que surgiam, ou vir para a colônia tentar uma nova vida, tá certo? Tentar uma nova vida. Só que, aí vai a curiosidade, muitos não tinham condição de vir. Então, como é que eles faziam? Muitos eram convidados por pessoas mais ricas
E essas pessoas ricas pagavam o transporte, pagavam a alimentação, pagavam tudo, com uma condição, que essas pessoas que eram pobres trabalhassem para eles durante alguns anos, tá certo? Era como se fosse um contrato de trabalho, tá bem? Um contrato de trabalho. Agora, é bem curioso vocês aprenderem uma coisa. Como eu já havia dito, que a Inglaterra passava por um conjunto de crises que não permitiu a ela colonizar, essa colonização foi feita por particulares, pessoas muito ricas que viam aqui a possibilidade de enriquecer mais ainda. Então vinham, formavam colônias e iam na Inglaterra buscar trabalhadores, buscar pessoas para colonizar essas colônias. Tanto é que os próprios estados, a própria colônia inglesa, ela vai ter em sua formação original 13 colônias. Por isso que o próprio nome atual dos Estados Unidos é Estados Unidos da América, porque faz referência justamente ao quê? A essas colônias unidas. Tá bem? Voltando àquela questão das pessoas que não tinham dinheiro para pagar a viagem e tudo era custeado, pago por uma pessoa rica, o nome disso nós chamamos de servidão temporária, tá certo? Porque eles iam servir durante algum tempo. Depois que pagava a dívida, podia ficar com a terra. Era uma forma de recomeçar a vida, tá bem? No caso dessas 13 colônias, nós vamos ter uma divisão bem específica. Colônias do norte, colônias do sul e colônias do centro. Essas colônias do centro vão ser as últimas, tá bem? Primeiro vou explicar essas colônias do norte. Como a região do norte da costa do Atlântico apresentava clima temperado, semelhante ao europeu, poucos produtos podiam ser cultivados que interessassem à Europa, tá certo? Com isso, muitas famílias acabavam produzindo para seu consumo interno. Mão de obra mais ligada à família, não tinha tanta utilização de escravos, tá certo? E a utilização de pequenas manufaturas. Com o tempo, é justamente o norte que vai ficar mais rico. Nós vamos ter também uma coisa bem interessante. As colônias do norte vão ser formadas, em sua maioria, por protestantes, tá certo? Calvinistas, presbiterianos. Você lembra das pessoas que eu disse para vocês que vinham fugindo de perseguição religiosas? A maioria deles vão ficar no norte. Muitos vão ser conhecidos, inclusive, como Quakers. É só você relembrar daquela aveiazinha que faz mingau, tá bem? A colônia do norte praticava também a coisa que era chamada de comércio triangular. Por que tinha esse nome de comércio triangular? Simples, porque ele saiu da colônia do norte, iam até as Antilhas, tá certo? Compravam rum, melaço, essas coisas assim, e das Antilhas iam para a África para trocar por escravos e voltavam para a América, ou seja, fazendo um triângulo mesmo. Por isso que o nome comércio triangular. Colônias do Sul. As colônias do Sul, como tinha um clima bem diferente da Europa, viu a possibilidade de produzir gêneros que pudessem ser vendidos lá na Europa. E para produzir em larga escala, se utilizava um sistema chamado de plantation. O que é esse plantation? Escreve plantation, tá certo? Utiliza-se como mão de obra escrava, por isso a curiosidade. Atualmente ainda tem isso. A região sul dos Estados Unidos é a região que possui maior índice de racismo, de preconceito, porque justamente foi a que mais utilizou escravos. Outra coisa também característica desse plantation, além da utilização de escravos, é o latifúndio, ou seja, grande pedaço de terra na mão de uma só pessoa. E fora isso, produzir para ser não consumido, mas para ser vendido para fora dos estados, para fora das colônias. Tá bem? Agora tem uma coisinha no sul. Apesar de tudo, o sul religiosamente era mais liberal que o norte. Por quê? Enquanto o norte, na maioria, eram protestantes, calvinistas, quakers, a colônia do sul tinha pessoas não só ingleses, como tinha holandeses, pessoas de outras religiões. E, ironicamente, a região que era mais preconceituosa e racista era que em religião era mais liberal. Ironicamente, né? Já as colônias centrais, você pode resumir o quê? Economicamente, ela lembrava muito o norte. Como assim? Produzindo para o mercado interno, mão de obra só familiar, não utilizava tanto escravos, mas com algumas características do sul, como era o caso da liberdade religiosa. Tá bem?
para não me esquecer. Como era chamado os primeiros colonos que vieram para as 13 colônias? Eles vieram num navio chamado Mayflower, ou seja, Flor de Maio, tá certo? E ainda hoje são conhecidos como pais peregrinos. Aqui é uma coisa bem interessante. O atual Estados Unidos, ele possui essa característica que fez com que ele se tornasse um dos países mais poderosos e ricos do mundo, devido a um conjunto de fatores. A própria organização das colônias foi diferente, porque enquanto aqui no Brasil nós tivemos uma coisa chamada Pacto Colonial, ou seja, nós não tínhamos liberdade, nós não tínhamos autonomia, nós só fazíamos o que a colônia queria, as 13 colônias, que atualmente são os Estados Unidos, foi o contrário. Durante mais de 100 anos, elas usufruíram de liberdade, tá bem? De profunda liberdade. Com isso, eles se adaptaram mais a exercer sua autonomia. Tanto é que quando a Inglaterra se organizou internamente e decidiu controlar mais a sua colônia, a sua colônia americana, teve como resultado o quê? O início da guerra pela independência. Ou seja, durante boa parte da história, as 13 colônias foram independentes e autônomas. Quando a Inglaterra quis controlar elas, iniciou-se uma guerra pela própria independência das colônias. Se vocês quiserem assistir um filme bem interessante sobre as colônias do norte, tem um filme bem interessante chamado As Bruxas de Salem. Vai ser bem interessante para vocês. Pois bem, pessoal, esse é o fim de mais uma aula. Eu espero que tenham aproveitado. Qualquer dúvida, olhem o livro, olhem o blog, deem pausa, voltem, comece de novo, dê pausa, voltem, comece de novo e assim vocês vão aprender. Tudo bem? Tchau, tchau.